Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Semana da Pessoa com Deficiência aprovada em concurso público. Hoje eu vou dar andamento, prosseguimento com você para poder desenvolver os próximos passos para alavancar sua aprovação. Ontem você fez um exercício. Eu propus uma atividade para você organizar a sua semana. E eu mandei para você uma planilha. Eu espero que você tenha preenchido. Combinado? No próximo slide, vocês estão vendo aqui uma cópia de uma planilha preenchida. Então, eu pressupondo que você tenha aí mapeado seus horários de trabalho, seus horários de lazer, suas obrigações e tenha destinado aí o tempo para os seus estudos, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo hipotético, onde uma pessoa ela se comprometeu em estudar 3 horas por dia durante de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira, ela se comprometeu em estudar 3 horas cada dia. E no domingo, ela colocou lá o comprometimento para estudar 4 horas. Então, aqui nesses slides que eu apresento logo em seguida, nós temos aqui uma cópia. O que eu fiz? Eu desmembrei de lá da planilha do Excel a carga horária de cada dia e trouxe para cá, para esse quadro. Então, nesse quadro, nós temos segunda-feira a carga horária que estava disponível para estudar, 3 horas no caso do exemplo hipotético. Então, você vai fazer isso de acordo com a sua realidade aí, com o seu cronograma, tá bom? E antes da gente dar os próximos passos, eu preciso contar para vocês um pouquinho uma coisa que nem todo mundo sabe, que é como funciona a nossa memorização. O nosso cérebro, ele se divide no hemisfério esquerdo e no hemisfério direito. Nós temos o lado emocional e o lado racional. O lado emocional, a memorização, ela funciona muito com base em eventos, com base em coisas marcantes, fatores marcantes. Então, por exemplo, se eu perguntar para você o que você comeu no Natal de 2019, provavelmente você vai se lembrar. Eu comi peru, eu comi arroz com passas, eu comi tal sobremesa. Se eu perguntar onde foi que você estava no Natal do ano passado, você vai lembrar, eu passei o Natal com os meus amigos, numa casa assim, com que tinha isto, eu estava com tais pessoas. Você vai conseguir lembrar uma série de fatores que estão ao redor. Já o outro lado do nosso cérebro, a memorização, ela funciona muito com a base na repetição. Por exemplo, digamos que você comprou um chip novo para o seu celular. E aí você recebeu lá o número, né, do celular, o número do chip, para fazer ligação. E aí a sua mãe chega para você e pergunta qual é o novo número do seu celular para eu fazer uma ligação para você. E aí você responde para ela: mãe, eu não lembro. Pera aí, eu vou pegar o papel e passo para você. Um dia, por quê? Porque você sentiu assim, os números são 9 dígitos, são números muito assim, diferentes, sem nenhuma assimilação, nenhuma muita coerência. Então você talvez tenha tido uma dificuldade de memorizar para falar para sua mãe ali de imediato. Mas aí passou o segundo dia, você olhou para aquele número novo e o seu cérebro já começou a ter mais familiaridade. Passou 3, 4, 5 vezes que você viu ali aquele número no papel, você conseguiu memorizar. Então, depois, quando outra pessoa chegou para você para perguntar o seu número, já estava na ponta da língua. Porque você já havia ali, o seu cérebro já estava familiarizado com aquela informação e pôde passar ela de uma maneira ali mais rápida. Então, o nosso cérebro, no lado racional, ele funciona muito com base na memorização, na repetição. Então, esse método que eu desenvolvi, ele foi criado exclusivamente para quem é concurseiro
e quer ser aprovado em concurso público dentro do número de vagas. Esse método ele vai alavancar a sua preparação, vai te ajudar muito, porque ele é formado com base na memorização, na repetição. E nós sabemos que nós temos muitos conteúdos para estudar. São muitas matérias, muito conteúdo. E na hora da prova, nós precisamos de assimilar, de extrair, de lembrar o máximo de informações possíveis para acertar as questões. Então, aqui nesse próximo slide, eu trouxe para você matérias do edital. Digamos que você tem aí para estudar lá no seu edital, ou melhor, lembra que você, lá no segundo dia do nosso desafio, eu trouxe para você um vídeo e falei bem assim, olha, agora você vai pesquisar qual é a carreira que você quer, qual é o cargo, qual é o órgão, você vai pesquisar. E lá você viu que tinha várias matérias. Então agora você pega essa listinha aí das matérias e traz pra cá. O que eu quero que você faça? Eu não quero que você comece a estudar todas elas de uma vez. Como eu falei pra você, o nosso cérebro funciona com base na repetição, né? Então o método que eu estou apresentando para vocês, ele não pode iniciar com todas as matérias ao mesmo tempo. Nós vamos selecionar algumas matérias de acordo com o tempo disponível para os estudos e nós iremos começar por elas. Quando vencer essas matérias, você vem e traz mais um novo grupo de matérias, tá? Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, tem uma listinha aqui com algumas matérias. Eu vou selecionar delas aqui 4. Por que 4? Daqui a pouco você vai entender. E então, você vai selecionar de acordo com o seu exemplo aí da sua planilha, tá? Então, olha só. O primeiro ponto que eu quero que você olhe aqui. Digamos que você tem aí de segunda a sexta, como no nosso exemplo hipotético, de segunda a sexta tem 3 horas para estudar por dia. Então, você tá aí, quer saber quantas matérias você vai estudar ali, ou melhor, quantas matérias e quais matérias, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo de como você pode fazer essa divisão de matérias. Então, no caso, no exemplo de 3 horas, eu coloquei 1h30 para uma matéria e mais 1h30 para outra matéria, totalizando 2 matérias. Então, digamos, segunda a sexta ali, você tem esse período. Então, você coloca 2 matérias, tá? Aí, no domingo, no exemplo hipotético, são 4 horas. Então, como que a gente faz essa divisão? Nós podemos dividir da seguinte forma. 2 horas uma matéria e 2 horas outra matéria, totalizando 2 matérias. Ou então, você pode dividir 1h30 uma matéria, 1h30 outra matéria e mais 1 hora outra matéria, totalizando 3 matérias, tá? O que você tem que levar aqui em consideração na hora que você vai fazer essa divisão? Primeiro ponto que você tem que olhar é que não é recomendado você estudar menos que 1 hora cada matéria. Por quê? Quando você senta para estudar, o seu cérebro, até ele assimilar que você está estudando, até você começar a entrar, a afundar na matéria, já deu 1 hora. Então, é tudo muito rápido. Então, digamos que você está começando a estudar agora, você está ali, aprendendo a teoria de uma determinada matéria e está vendo uma videoaula, está fazendo uma anotação, e se logo depois já deu tempo, pode ser que o conteúdo ele fique um pouco atrapalhado, ele se perda a conexão, porque você só vai ver ele no outro dia, só vai dar sequência no outro dia. Então, assim, o ideal, até mesmo para o processo de memorização, de repetição, é que você destine ali entre 1h30 a 2 horas por matéria, tá? Então, quando você for fazer essa divisão, leva em consideração isso, estudar no mínimo 1 hora, mas o ideal é 1h30
até no máximo 2 horas, tá? Então, faça essa divisão aí. Então, aqui eu fiz a divisão, tá aqui na tela aparecendo para vocês. Como eu falei, de segunda a sábado, a pessoa estudaria 3 horas no total, sendo 2 matérias com carga horária de 1h30. No domingo, nós temos 4 horas no total, sendo 2 matérias de 2 horas. Tá bom, eu entendi, Jaime. Mas e aí? Eu vou estudar a mesma matéria, a mesma matéria que eu vi na segunda, eu vou ver na terça. Como é que eu vou fazer essa divisão? Porque eu tenho um grupo enorme de matérias do meu edital, mas como é que eu faço aqui? Então, nesse exemplo que eu vou trazer para vocês, nós vamos pegar 4 matérias e nós vamos dividir da seguinte forma. Segunda, quarta e sexta, você vai estudar 2 matérias, por exemplo, português e matemática, 1h30 cada uma delas. E na terça, na quinta e no sábado, nós vamos estudar outras 2 matérias, por exemplo, direito constitucional e administração, tá? Cada uma 1h30. E aí, no domingo, como é que eu faço, Jaine? No domingo eu faço o quê? No domingo eu proponho que você destine 2 horas para simulado ou questões, tá bom? E eu também proponho que você destine 2 horas para fazer revisão geral. Revisão de todo o conteúdo que você está estudando durante a semana. Combinado? Então, basicamente, a forma como a gente divide e monta uma grade de estudos, ela varia também de acordo com as matérias do seu edital e também de acordo com o tempo que você tem disponível para estudar naquela semana. Então, por isso que eu desafio você hoje a fazer um print nessa tela e montar a grade de estudos da sua semana. Então, você vai fazer um print dessa tela e vai selecionar as matérias, selecionar e distribuir elas aqui, considerando que não estude nem muito pouco tempo e também nem muito tempo, nem menos que 1 hora e também nem mais que 2 horas cada matéria. Também priorize fazer exercícios, também priorize fazer revisão. Combinado? Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da mensagem desse texto, desse vídeo. Se você tiver ficado com alguma dúvida, manda lá no grupo que eu quero te ajudar nesse processo. Eu te espero no próximo vídeo.